trabalhadores que são segurados. Os empregadores, por quê? Porque é interesse dos empregadores um regime de previdência saudável. Porque se seu empregado ficar doente, é de competência do sistema de previdência e não dele. Os aposentados que são diretamente atingidos pelo sistema, e o governo que é quem? Administra. Através da autarquia federal. Ok? Princípios, passamos sem dor. Porém, vocês vão voltar. E a gente vai resolver em questão, e a gente vai, quando tratar de benefício, sempre retomar os princípios. Porque toda vez que a gente tiver uma dúvida, eles vão ajudar a gente a escolher a melhor solução para a nossa dúvida. Ok? Vocês não vão ver na Lei 8.213 nada sobre assistência, sobre saúde. A Lei 8.213 é direcionada aos benefícios, ao plano de benefícios. Então, o direito previdenciário em si está na Lei 8.213. Essa parte de finalidade, princípio e organização vai estar toda na 8.212. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre saúde, um pouquinho sobre assistência na 8.212. Na 13 a gente não vê. Olha o que diz aqui o artigo 2º da 8.212. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: acesso universal e igualitário, provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integradas em sistema único. Por que eu trouxe isso? Porque às vezes cai. Às vezes cai que vocês têm que saber que as ações de saúde, elas são feitas por rede regionalizada, né, e hierarquizada. Se desenvolve no município, com integração e administração do Estado, mas sempre de forma regionalizada. Integrados em sistema único. Que sistema, gente? O Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde. Não adianta se aprofundar muito, porque não é objeto de prova, tá? Só se vocês fossem fazer concurso para o próprio Sistema Único de Saúde. Aí vocês teriam que estudar a norma própria. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Quando cai mesmo leitura mesmo, tá? Cai exatamente como está na norma, dificilmente cai pegadinha. Atendimento integral com prioridade para atividades preventivas. Participação da comunidade, tudo isso a gente já viu, na verdade, no próprio conceito. Participação da comunidade na gestão, isso é importante. Fiscalização e acompanhamento de ações e serviços de saúde. Ou seja, a administração da saúde, assim como a administração da previdência, ela é também feita de forma democrática, tá? Com participação de toda a sociedade, através dos conselhos. E participação da iniciativa privada na assistência à saúde, obedecidos os preceitos constitucionais. Então, a gente vê a iniciativa privada participando, tanto oferecendo os serviços de saúde, através de convênios com o Sistema Único de Saúde, as associações filantrópicas, que também prestam esse atendimento da saúde, como enquanto atividades que não são propriamente estatais, né? São privadas. Bom, já a Lei 8.212 em relação à Previdência fala os princípios e diretrizes da Previdência. A Previdência Social tem por fim assegurar a seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Observem que tempo de serviço não aparece na Constituição. Vai aparecer na Lei 8.212. Porque tempo de serviço não é, como eu disse, um risco social. Tá? Mas ele é um direito. O direito do segurado, ao adquirir um determinado tipo de serviço, ter o seu benefício correspondente.
Houve uma mudança, inclusive, na forma de se relacionar ao tempo de serviço. Hoje, ele é chamado tempo de contribuição e não mais tempo de serviço. Por quê? Porque ao se mudar o nome, se muda toda uma ideologia que envolve a verificação de tempo de contribuição. Você tira o foco da prestação do serviço e coloca o foco na contribuição propriamente dita. Então, você faz o quê? Você enrijece, você dificulta, você torna mais formal a necessidade de se comprovar contribuição e não tão somente o serviço. Tá? Impedindo, por exemplo, tempo ficto. Antigamente, por exemplo, se você era um servidor público que trabalhava sem regime próprio, então no município, por exemplo, e você tinha direito a uma licença premium, e você não gozava essa licença premium se convertia em tempo de serviço. Então, no ano calendário de 2012, você teria 18 meses de tempo de serviço. O nome disso é tempo de serviço fictício, porque nenhum ano tem 18 meses. Mas era contabilizado o tempo de serviço como 18 meses. Então, essa mudança de realidade do tempo de serviço para o tempo de contribuição é para evitar esse tipo de coisa. Entendeu? Essa contagem de tempos fictícios, contagem de tempo de serviço em que não houve contribuição por parte do segurado, que efetivamente teria que contribuir. Enfim. Então, a Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de sobrevivência. Isso é muito importante. O real objetivo, a real finalidade da Previdência Social é a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana relacionada a quê? Aos meios de sobrevivência. Meios financeiros de sobrevivência. A finalidade da Previdência Social é substituir renda em momento de risco social. Seja por incapacidade, seja por idade avançada, seja pelo tempo de serviço, pelo desemprego involuntário, por encargos de família e reclusão, e aqui entre o salário, família e reclusão, ou morte daqueles que dependiam economicamente. A organização da Previdência obedecerá aos seguintes requisitos. Universalidade de participação nos planos. O que foi que a gente falou quando a gente tratou de universalidade? Não foi disso? Universalidade de participação. Venham! Nós queremos que você participe. A Previdência Social, ela até para respeitar o princípio da equidade na participação do custeio, abre as portas para todas as pessoas, até as miseráveis, contribuírem na condição delas. Em alíquotas de 5%, por exemplo. Tá? É a universalidade de participação. É a universalidade de acesso aos planos de Previdência Social, mediante contribuição. Não é uma universalidade irrestrita, é a universalidade mediante contribuição. Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho não inferior ao do salário mínimo. Gente, isso é tão importante, é tão importante, é tão importante, porque vocês não podem cair. Não vou nem dizer pegadinha, porque essa é inteligente. Como ela é inteligente, eu não vou chamar de pegadinha. Mas tem questão que cai assim. Nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao salário mínimo. É falso. Eu já digo aqui para vocês que auxílio acidente pode ser inferior ao salário mínimo. Salário família é inferior ao salário mínimo. Mas nem o salário família, nem o auxílio acidente são benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho. Por quê? O benefício que não pode ser inferior ao mínimo é o benefício que está substituindo o seu salário. Eu fiquei doente e não posso trabalhar, vou receber o benefício. Esse benefício ele vai substituir o salário que eu receberia caso eu estivesse trabalhando. Eu estou idoso, vou me aposentar. Essa aposentadoria vai substituir o rendimento do seu trabalho, porque você está idoso e não tem mais condição de trabalhar. Eu vou me aposentar, eu tenho 35 anos, vou me aposentar por tempo de serviço, vou receber benefício. Esse benefício vai substituir seu salário. Auxílio acidente não. Auxílio acidente é um benefício concedido para aquele trabalhador que tem uma sequela, mas ele pode voltar a trabalhar.
E ele vai receber o salário e o auxílio acidente, que é no valor de 50% do salário de benefício dele. Se o salário de benefício dele é um salário mínimo, ele vai receber meio salário mínimo, 50% do salário de benefício. Mas ele não vai substituir a renda. Ele volta ao trabalho e recebe esse auxílio acidente. Não é a mesma coisa que o auxílio-doença. O auxílio-doença é 91% do salário de benefício e não pode ser inferior ao mínimo. Porque o auxílio-doença substitui a renda. O auxílio-acidente não. O auxílio-acidente, ele é concedido àquelas pessoas que têm sequela, mas têm capacidade. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que perde um braço. Uma pessoa que perde um braço consegue fazer uma reabilitação e é habilitada para uma função em que ela pode trabalhar sem um braço, ela vai se aposentar ou entrar em auxílio-doença? Não. Se ela vai estar apta para outra função. Talvez sua função, se ela fosse um fotógrafo ou um digitador, ela nunca mais vai poder voltar à sua função original. Entendem? Mas uma outra atividade adequada com essa limitação profissional, ela poderá exercer, se ela vai passar pelo programa de reabilitação para adquirir competência funcional e voltar ao mercado de trabalho. Mas me diga uma coisa, essa pessoa concorrerá em igualdade de condições com outra pessoa que tem os dois braços? Não, a vida não é um mar de rosas, infelizmente, né? Ela não concorrerá em igualdade de condições. Então, a lei previdenciária tem um benefício de natureza indenizatória. Tipo, ó, você não vai concorrer, então a gente vai conceder o auxílio acidente, que o nome diz, não é só acidente de trabalho, é acidente de qualquer natureza, mas tem que ser decorrente de um acidente. Por quê? Porque você vai voltar ao trabalho, mas como você volta com uma sequela, uma restrição grave, que lhe impossibilita de exercer uma série de funções, inclusive a sua, você vai ter esse valor. Esse valor não substitui o salário dela. Ela vai receber salário mais benefício. O salário família também. Até se aposentar ou até ingressar em outro benefício por incapacidade. É vitalício até a concessão de um novo benefício. Não cumula com um novo benefício. Antes só acumulava, até 97 acumulava. 97 para frente não. Auxílio acidente. A gente vai ver benefícios de um por um, viu, gente? Um por um. Tenham fé. O que eu estou falando aqui é porque essa ideia de que nenhum benefício pode ser inferior ao mínimo não é verdadeira. Nenhum benefício que substitui salário pode ser inferior ao mínimo. Nenhum benefício substituto do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho. Tá? Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. O que é isso aqui? Isso aqui é uma vertente do princípio da irredutibilidade. Toda pessoa tem direito que seu benefício seja calculado com base no seu salário de contribuição, que é o rendimento do seu trabalho, corrigido monetariamente. O exemplo que eu dei para vocês. Preservação do valor real dos benefícios. É a outra linha, ó. Isso aqui, ó, é o princípio, não é um sapinho. É o princípio da irredutibilidade. Irredutibilidade, tá? Preservação do valor real não é vincular salário mínimo, não é conceder o mesmo reajuste salário mínimo. Preservação do valor real é reajustar anualmente com base no índice inflacionário, mantendo poder de compra. Falei rápido, mas vocês já anotaram, não pode reclamar. Falei bem devagarzinho, agora falei rápido, tá? Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional, é uma finalidade, é um princípio. Hoje, são as empresas que instituem os regimes de previdência complementar, com participação dos empregadores e participação dos empregados. A Previdência Social fomenta, ajuda na forma de convênio, contrato, mas a pessoa tem que fazer parte de uma empresa que implante o regime de previdência complementar. Se não, impõe previdência privada, se ela quiser. Por que essa questão da previdência complementar é importante para o regime geral de previdência social? O que o regime previdenciário, o regime geral, tem a ver com previdência complementar? Porque assim como os benefícios estão limitados ao salário mínimo, como piso mínimo, eles estão limitados também ao máximo, que é o chamado teto, que hoje está em 4.100 e pouco. Eu nunca sei o valor exato, mas 4.000...
Bota Google, você sabe. A gente vai falar dele. Depois vocês anotam. O valor teto, o valor máximo do benefício é 4.100, não, 4.300 e pouco. O valor máximo desse benefício, desse teto, ele às vezes não representa o valor que o trabalhador recebia. O trabalhador que recebia 10 mil, ele vai se aposentar e mesmo que os salários de contribuição dele atualizados cheguem a 5 mil, por exemplo, na hora que atualizar, ele não vai ter direito a receber os 5 mil. Ele vai estar limitado ao teto. Por isso que a Previdência tem como finalidade estimular as criações das previdências complementares, de forma que esse trabalhador seja universalmente atendido, de forma a receber um valor compatível com o que recebia enquanto trabalhador. Tá? Mas a Previdência não vai pagar. Ela vai estimular, conveniar, mas não vai pagar. Quem tem que pagar, no caso, é o próprio trabalhador e empregador na instituição do regime de previdência complementar. Ok? Senão seria bom, né? Mas não. Não é. A gente falou de previdência, falou de saúde. Agora a gente vai falar de assistência. A assistência social é política social. Quem está na Lei 8.212 viu falando de finalidades e diretrizes. A assistência social é política social que provê o atendimento das necessidades básicas. Necessidades básicas, né, gente? Se a gente está falando de assistência a pessoas necessitadas, o objetivo é prover necessidades básicas. Traduzidas em proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice, pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Tudo isso nós já vimos, só estamos relembrando. A organização da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes: descentralização política administrativa, assim como na saúde e na previdência, participação da população na formulação e controle das suas ações em todos os níveis, também como acontece na saúde e na previdência. Só que na previdência há a delimitação de exatamente quem são os agentes que participam das tomadas de decisões de forma democrática. De tripartite, bipartite, quadripartite, com participação de... Estou esperando por vocês. Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Exatamente. Bom, aqui nós temos as normas que vão tratar disso. A legislação previdenciária, tá? Eu já falei para vocês já anotaram, mas está aqui também no slide, tá bom? Bota no livro de cabeceira, do ladinho da cama. Todo dia lê assim uns 15 artigos, 20, né? Mas uma coisa eu vou dizer. Dessa vez, eu já dei aula para diversos concursos. Mas para esse, a minha matéria é a mais importante. Alguém duvida disso? É critério de desempate. Inclusive, é critério de desempate. A melhor nota em direito previdenciário é critério de desempate. Então, todos podem falar, mas a minha é a mais importante. Tá? Morram. Nós temos 3 tipos de regime de previdência em vigor hoje no país: o regime especial dos servidores públicos, o regime especial dos militares e o regime geral de previdência social. Só nos interessa estudar o regime geral de previdência social. Os outros regimes só servem para a gente para excluir. Quem é servidor público e quem é militar está excluído automaticamente do regime geral de previdência social. A única exceção são os servidores públicos que não possuem regime. Como no caso, alguns municípios pequenos que não têm regime de previdência instituída, esses servidores públicos farão parte do regime geral. Mas Salvador, por exemplo, não. Salvador tem o Instituto de Previdência de Cidade de Salvador. Então, todos os servidores públicos do município de Salvador estão vinculados não ao regime geral, e sim ao regime especial dos servidores públicos, também chamado de regime próprio dos servidores públicos. Hã? Já vi. Porque ela pode cair, porque a gente vai ver hoje ainda que os segurados obrigatórios estão numa gama muito grande e a própria lei exclui os servidores públicos.
Entendeu? Agora, o que não vai cair, assim, para Salvador, para o estado da Bahia, porque o concurso, né, é nacional. Eu dou como exemplo. Então, vamos para segurado obrigatório. Desculpe a brincadeira, mas é a carniça do assunto. Por que eu tô dizendo isso? Porque vocês vão ter que decorar um monte de coisa. Infelizmente, foi mal aí, mas a pessoa faz parte, né? A professora avisar que tem coisas que vocês vão entender, aprender pro resto da vida, e tem coisas que vocês vão decorar pro concurso. Por quê? Porque quando vocês passarem no concurso e forem analistas ou técnicos da Previdência Social, vocês vão abrir a lei e vão ler lá se tiver dúvida. Vocês não vão precisar memorizar para o resto da vida. Né? Mas para o concurso vão. Sinto muito, foi mal aí, mas tem jeito. Então vamos lá. Mas o que eu posso fazer por vocês é ajudar a não ter que memorizar tudo. Algumas coisas vocês vão ter que memorizar. Mas algumas coisas vocês têm como deduzir. E deduzir e acertar, que é o importante. Não adianta só deduzir e errar. Deduzir e acertar. Então vamos lá. Quem são os segurados? Segurados são as pessoas que compõem o regime geral de previdência social e que são alvos da prestação previdenciária. É e, não é ou. Por quê? Porque o empregador também compõe o regime geral de previdência, mas ele não é segurado. Por que ele não é segurado? Porque ele não é alvo de benefício. Ele só participa do regime enquanto custeio do regime, como contribuinte do regime, ok? Então, o segurado obrigatório, ele, além de ser participante, ele é alvo da prestação previdenciária. Primeiro ponto, ele tem que ser pessoa física. Não existe segurado, nem obrigatório nem facultativo, pessoa jurídica. Se ele é pessoa jurídica, ele é contribuinte, ele não é segurado. Ok? Primeiro ponto. Segundo, para ele ser segurado obrigatório, ele tem que exercer algum tipo de atividade laborativa, de atividade econômica, seja essa atividade intelectual, manual, tem que ser alguma atividade com finalidade econômica, tá? Remunerada, como eu falei, econômica, mesmo que não seja pago, porque a gente não tem que tirar uma coisa da cabeça. A atividade remunerada não significa atividade quitada. Exemplo, me contrataram para ser empregada de um curso, não é só concurso, pelo amor de Deus, não tenho que falar de só concurso, estou dando um exemplo aleatório. Eu dei aulas como professora e quando eu terminei de dar as aulas que eu fui receber a melhor parte, não recebi. Eu deixei de ser segurada porque minha atividade não foi remunerada? Não, porque o princípio da minha atividade, ou seja, a razão de ser da minha atividade não foi serviço voluntário. Entendeu? Então, essa empresa poderia ser atuada pela Receita Federal para fins de quitar a dívida previdenciária que não foi recolhida porque não foi pago o salário. Tá? A atividade tem que ter natureza, mesmo que o dinheiro não tenha sido pago. É totalmente diferente de um amigo da escola. Se uma pessoa chega numa escola, eu quero ser amigo da escola, essa atividade tem natureza remunerada? Não, ela tem natureza voluntária. Então, a pessoa que exerce uma atividade, mesmo que seja uma atividade laborativa, se não tiver natureza remunerada, ela não é segurado obrigatório. Para ser obrigatória, a atividade tem que ser remunerada. Ou ter natureza remunerada. Ilícita. O avião do tráfico de drogas não é segurado obrigatório. Porque a atividade é ilícita. Ok? Perdão. Aí eu dei aqui observação. Isso aqui
é o que eu estou tentando ajudar vocês a não decorar, porque a maior parte que tem que decorar é essa questão de pessoas que ou trabalham fora, mas mantêm vínculo no Brasil, ou estrangeiros que trabalham no Brasil. Empregados que prestam serviço no exterior possuem qualidade de segurado se a contratação ocorreu no Brasil ou em virtude de contratos ou acordos internacionais, caso não possuam no país estrangeiro sistema de previdência mais protetivo. Quanto mais vínculo esse funcionário tem com o Brasil, maior a chance dele ser segurado obrigatório. Quanto menos vínculo ele tem com o Brasil, menos chance. Então, toda vez que vocês forem responder a prova e não lembrarem se aquela situação específica de empregado trabalhando no estrangeiro ou não, é segurado obrigatório ou não, vocês pensem nisso, nessa lógica. Então, ser brasileiro já é um vínculo muito forte. Trabalhou em empresa brasileira no exterior, é segurado obrigatório. Por quê? Brasileiro em empresa brasileira. Entendeu? Vai por essa lógica, mas o ideal é memorizar. Vocês vão ver que são mais de 5. Exatamente. A gente vai ler todas as hipóteses. Você vai ver que o negócio é mais embaixo, porque são vários exemplos, são mais de 5 exemplos, tá? Normalmente, quanto mais relação com o Brasil, maior a chance de ser segurado obrigatório. Aí já tem menor chance. Mas mesmo assim a gente vai ver. Que há chance, mas é menor. A ausência de exclusão pela lei. Exemplo, estagiário. Estagiário, ele tem cara de macaco, corpo de macaco, bunda de macaco, mas ele não é macaco. Ou seja, ele é pessoa física, exerce atividade laborativa, remunerada e lícita, mas não é macaco. E por que ele não é macaco? Porque a lei diz que ele não é macaco. Ponto. A lei que rege o estágio diz que a atividade de estagiário não gera vínculo de natureza nem trabalhista nem previdenciária. Se não gera vínculo de natureza trabalhista nem previdenciária, o estagiário não é segurado obrigatório. Ele poderá ser facultativo, se lhe interessar. Porque, como já diz o nome facultativo, vem de faculdade de vontade, de querer participar do programa de previdência social. Ok? Eu estou falando de estagiário, não de aprendiz. A gente vai ver a diferença lá na frente, tá? Vamos lá. Então, tem que ser pessoa física, exercer atividade laborativa remunerada e lícita e não ter sido excluído pela lei. Essas são as características para identificar um segurado obrigatório. Então, vamos à lei. Ela dedica uma quantidade enorme de linhas em relação a esses segurados, tá? Vamos começar pelo início. Lei 8.213, viu, turma? Bom, empregado, ponto. O primeiro segurado obrigatório é o empregado, tá? Rural urbano, tem diferença rural urbano? Nós já vimos que há equivalência e uniformidade na prestação de benefícios e serviços aos urbanos, então não tem diferença, tá? Tanto faz esse trabalhador no ambiente rural, como ser no ambiente urbano. Bom, empregado é um conceito que não está na legislação previdenciária. Aí minhas aulas da pós de trabalho me ajudam, né? Porque o conceito de empregado está no direito do trabalho, não no direito previdenciário. Mas a gente precisa saber, porque a lei traz empregado. Sim, e quem é empregado? Qual o conceito de empregado? Bom, pela legislação previdenciária, empregado é a pessoa física que presta serviços com pessoalidade, ou seja, pessoalmente, não por intermédio de outra pessoa. Ele é quem presta os serviços de forma onerosa, ou seja, remunerada. Subordinado a alguém, porque se a pessoa não tem subordinação nenhuma, ela não é empregada, ela é autônomo, contribuinte individual. E de forma contínua, ou seja, de forma habitual. E não esporádica, e não de vez em quando, e não quando dá vontade.
O empregado, ele atua de forma subordinada, pessoal, remunerada e contínua. O habitual. Esse é o empregado. Se ele não presta serviço pessoalmente, ele não é empregado. Ou seja, hoje eu não vou mandar minha prima. Tá bom, pode mandar sua prima. Ele não é empregado. Ele é um prestador de serviços. Então, ele não vai ser um segurado obrigatório empregado. Ele vai ser um segurado obrigatório contribuinte individual. Se ele não presta serviços de forma onerosa, então ele não é segurado, nem obrigatório. Ele só vai ser facultativo se ele recolher. Por quê? Porque a atividade voluntária, não onerosa, ela é caridade. Caridade não entra no regime como segurado obrigatório. Se a pessoa não é subordinada a outra, mesmo que a subordinação seja o que a gente chama de parasubordinação, um funcionário mesmo, a subordinação é mais direta, faça isso. Mas aqueles grandes cargos, gerentes, supervisores, às vezes tem uma subordinação meio diferente, né? Mas ainda assim, se eles têm que obedecer diretrizes, metas da empresa, eles são considerados subordinados. E por serem subordinados, são também empregados, segurados obrigatórios empregados. Tá? E contínuo, a atividade não pode ser esporádica. Tem que ser contínua, habitual. Contínua não significa todos os dias, obviamente. Há direito a férias, há direito às licenças não remuneradas e remuneradas. Mas aí é a ideia de que aquele serviço não é contratado, não é feito para aquele dia. Ele é feito para se prolongar no tempo. Tá? Bom, não são requisitos. Ou seja, isso eu estou dizendo o que é requisito. Só é requisito isso, só é isso, só é isso. O resto não é. Mas eu vou dar exemplos que as pessoas misturam, acham que é e não é. Exclusividade. Se exclusividade fosse requisito para a pessoa ser ou não ser empregado, nenhum professor era empregado. Porque professor gosta de dar uma puladinha de cerca, dar umas aulinhas ali, umas aulinhas aqui lá, né? Raramente professor é exclusividade. Então, exclusividade não é requisito, o fato de ser exclusivo. A pessoa pode ter 2 vínculos de emprego, inclusive em matéria previdenciária, isso tem nome. Chama-se atividades concomitantes. A pessoa que tem 2 vínculos de emprego na mesma época, no mesmo ano calendário. Tá? Então, exclusividade não é requisito. Trabalho na sede da empresa. A pessoa tem que prestar o serviço dentro de alguma empresa. Hoje em dia, com trabalho a domicílio, com internet, com rede remota, não tem sentido. E prestação diária de serviço. Essa ideia de que tem que prestar serviço todo dia para ser habitual, para ser contínua. Não necessariamente. Se você preenche o requisito da continuidade, ou seja, da pressuposição que esse serviço será prestado obrigatoriamente naquelas datas que foi combinado, entende-se como habitual. Tá? Então, há uma diferença que é importante a gente salientar entre empregado rural e trabalhador rural em regime de economia familiar, o chamado segurado especial. O empregado rural, ele exerce serviço com subordinação a outra pessoa. O trabalhador rural em regime de economia familiar é um trabalhador que planta, colhe para sua própria sobrevivência. E vive daquilo que o seu trabalho tira diretamente da terra. Então, se eu trabalho na fazenda de seu Miguel, tiro a colheita e entrego a seu Miguel que negocia, eu não sou um trabalhador rural em regime de economia familiar. Eu sou um empregado de seu Miguel. Porém, se seu Miguel tem uma fazenda e cede metade da fazenda dele para que eu trabalhe sobre a minha própria direção, colhendo e plantando, e apenas dou um pedaço dessa produção para o seu Miguel, em regime de comodato, parceria, ameação, tenho várias formas de trato da terra, e daquele dinheiro que eu consigo com as minhas trocas. Que vocês acham, o pessoal de capital acha que acabou, que na Idade Média que havia troca e escambo. Vai em Xorroxó, para você ver que até hoje se faz troca. Dia de quarta-feira na feira, a pessoa chega com bode e leva 2 sacas de farinha. E isso é normal.
normal. Não se lidar com dinheiro nesses recônditos mais remotos do interior do país. Essa questão de cartão de crédito e dinheiro é aqui. Vai com o seu cartão de crédito para xorroxó para você ver se serve para alguma coisa. No máximo no banco para sacar o dinheiro para comprar na feira. Porque... Então, assim, tanto faz se esse trabalhador em regime de economia familiar consegue trocar, porque ninguém planta tudo. Né, gente? Arroz, feijão, farinha, legumes, frutas, ninguém planta tudo. Então ele vai plantar determinadas culturas variadas. E dessas culturas, o que ele obtém em excesso, ele negocia, seja através de venda, seja através de troca. E dessa negociação, ele recolhe a contribuição previdenciária correspondente. Mas essa contribuição só vai ser apurada sobre o lucro, sobre o excesso. Ou seja, ela não é obrigatória no sentido de não havendo lucro, não há obrigatoriedade, entenderam? Não é que ela não seja obrigatória, ela é obrigatória. Mas ela é obrigatória na ocorrência de lucro. A gente vai ver tudo, percentual, tudo direitinho mais na frente, tá? Eu só estou dizendo quem é esse trabalhador rural em regime de economia familiar. É o que planta e colhe junto com a sua família para a sua própria sobrevivência. Não é aquele que presta serviço em favor de outro. Nesse caso, ele vai ser um empregado rural. E qual a diferença? Empregado rural está como segurado obrigatório empregado. E trabalhador rural em regime de economia familiar vai estar na hipótese chamada segurado especial e não obrigatório como empregado. Ele vai ser segurado obrigatório especial. Ok? Bom, vamos lá. Artigo 12.1 da Lei 8.212. Também está na Lei 8.213, mas com menos... Vamos lá. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Como eu falei para você, se a pessoa jurídica não é segurada. A gente já corta aí, tá? Como empregado... Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa. Quando fala de empresa, a gente vai ver mais adiante isso com mais detalhe. Quando fala empresa, ele quer dizer outra pessoa. Porque não necessariamente tem que ser jurídica. Pode ser física, ok? Em caráter não eventual, ou seja, contínuo, sob sua subordinação e mediante remuneração, ou seja, de forma onerosa. Aí ele vem... e coloca, inclusive como diretor empregado. Gente, ele vai fazer isso, você vai ver várias partes aqui. Se é diretor empregado, há alguma dúvida? Na questão não vai cair só diretor. Porque se a questão cair só diretor, ele vai ter que explicar como é a relação de subordinação desse diretor. Porque se esse diretor for o chefão sócio, ele não é segurado obrigatório? Empregado? Mas se vier diretor empregado, alguém tem dúvida na natureza? O próprio nome já está dizendo. Diretor empregado. Ok? Mas essa linha é interessante porque ele dá o conceito de empregado. É todo aquele que exerce serviço de natureza, pessoa física, natureza pessoal, não eventual, sob subordinação e mediante remuneração. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. Essa redação é praticamente a cópia do caput do artigo 1º da Lei de Trabalho Temporário. Então, a lei do trabalho temporário, que é uma lei específica, não está na CLT, como tem gente que pensa. O que está na CLT é o contrato de trabalho por tempo determinado, por prazo determinado. O que está na lei de trabalho temporário é uma lei própria, de intermediação de mão de obra temporária. Tá? Então, professor, isso aqui eu tenho que decorar? Tem que decorar. O trabalhador que é contratado no regime de trabalho temporário é considerado segurado obrigatório empregado. Ponto. Por quê? Porque a lei diz que é. Tá? O brasileiro ou estrangeiro começou, viu? A parte de brasileiro e estrangeiro.
Brasileiro ou estrangeiro, domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. O que a gente obtém desse dispositivo? Mega vínculo com o Brasil. Mega vínculo. O cara é brasileiro, tá? Ou ele é estrangeiro, mas ele sendo estrangeiro, ele é domiciliado, ou seja, domicílio fixo no Brasil. Não é visto de turista. É domicílio fixo. Contratado, além de ter domicílio fixo, ele é contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional, ou seja, empresa brasileira no exterior. Tá? Então, ele é empregado. Aquele que presta serviço no Brasil, mega vínculo. Se está aqui, já é um vínculo enorme, né? Já está trabalhando aqui. A missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeira. Aí já diminui um pouco, porque a gente sabe, né? Que as missões consulares ou repartições consulares é como uma parte do território estrangeiro no nosso país. Mas ainda assim está no Brasil. Ou a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluído o não brasileiro sem residência fixa. Então, ele está falando de quem aqui? Ele está falando de brasileiro ou estrangeiro com domicílio e contratado no Brasil. É isso que ele está falando. Quando ele não diz quem é aqui. Quando ele fala aquele, ele está falando de quem? Ele está falando do brasileiro ou do estrangeiro com domicílio fixo. Porque ele bota aqui, ó, excluído não brasileiro sem residência. Tá? E o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país, da respectiva missão diplomática ou repartição consular. E ainda assim, se essa legislação for menos benéfica, porque sempre aplica-se esse princípio. Se a legislação que ele pertence, ou seja, você está aí trabalhando para alguma missão diplomática ou para alguma empresa estrangeira fora do Brasil, mas você é brasileiro, contratado no Brasil, enfim, não interessa a sua situação. Se você está vinculado a um regime estrangeiro de previdência, vai se aplicar a você esse regime se ele for mais benéfico. Mas se ele não for mais benéfico e você se enquadrar aqui, se aplica o regime geral. Aí você diz que tipo de benéfico? A abrangência do plano de benefícios. A quantidade de riscos sociais que o plano de benefícios prevê. Tá. O brasileiro civil que trabalha para a União, mais vínculo que isso, brasileiro que trabalha para a União, mas é no exterior. Mas se fosse aqui não tinha nem discussão, né? No exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado. Ainda que lá domiciliado e contratado. Salvo se for segurado na forma vigente do país do domicílio, e se a forma vigente for melhor. Tá? Observe o brasileiro que trabalha para a União no exterior. Tá? Agora ele tem que ter um pouco de vínculo. Ou ele tem que trabalhar para a União, ou ele trabalha para organismos oficiais que o Brasil faça parte. Que o Brasil faça parte. Tá? Porque se o brasileiro foi contratado, tem domicílio fora, foi contratado fora para empresa estrangeira, qual é o vínculo que ele tem com o Brasil? Só ser brasileira, concorda? Tem que ter algum vínculo.